Saudações nacionalistas, e nos últimos dias aconteceu algo que está a gerar bastante polémica em Portugal, mais propriamente nas redes sociais, em que durante um debate na RTP Notícias, o deputado Chega Bernardo Pessanha foi interrompido por uma jornalista enquanto apresentava os seus argumentos. Até aqui poderia parecer mais um momento de televisão, mas o que está a causar e a levantar duras críticas é o motivo apresentado para cortar a palavra. Segundo a própria jornalista, quando lhe cortou a palavra, justificou dizendo que não foi pela falta de tempo, mas sim pelos argumentos que estavam a ser apresentados. Isto levanta uma questão séria. Pode um canal público como a RTP, que é paga pelos nossos impostos, limitar a intervenção de um deputado eleito por causa das suas opiniões? Num país democrático e que a esquerda tanto tem a democracia na ponta da língua, onde fica então a linha entre a moderação de debate e a censura? É exatamente isso que vamos analisar agora aqui no vídeo. Em termos de política externa de Portugal, um dos grandes eixos, um dos três eixos de política externa de Portugal é precisamente a vertente atlântica. E eu acho que temos aqui uma oportunidade também muito grande, face àquilo que foi o posicionamento de Pedro Sánchez de Espanha, absolutamente irresponsável, a nosso ver. Legítimo. Legítimo, mas bastante irresponsável. Deixa-me dizer. Dá-me aqui uma dica. Eu não poder vota e as bases de rota em valor, mas percebemos bem porquê. Porque, de facto, o governo espanhol, neste momento, está muito dependente do Irão, e isso é provado com muitas das exportações que fazem, portanto, suporta-se em partidos de extrema-esquerda que têm ligações profundíssimas com o Irão. Dos Santos, para terminar, estamos nos Luísa, muito bem, eu percebo que estás a tempo, mas eu acho que não. Eu acho que falei para aí 2 minutos, não sei. E até para o João poder responder. Não é o tempo que conta. Não é o tempo que conta, são os argumentos. Os critérios são de... Como ouviram bem, isto não é inteligência artificial, isto aconteceu. Este episódio levanta sérias questões importantes sobre liberdade de expressão, pluralismo político e o papel do serviço público de televisão cá em Portugal. Antes de mais, também é importante lembrar que a Assembleia da República é composta por deputados eleitos democraticamente pelos cidadãos, independentemente se concordamos ou não com as suas ideias. Esses deputados representam uma parte da população que votou neles. Quando um deputado fala, não fala apenas por si, fala também por quem o elegeu. Isto é importante referir. É precisamente por isso, pensem bem, é precisamente por isso que muitos portugueses ficaram indignados ao ver o deputado Bernardo Pessanha ser interrompido no canal público como a RTP. A questão não é necessariamente se concordamos com o que ele estava a dizer. A questão é se um jornalista deve ou não cortar a palavra a um político por causa dos seus argumentos. Num debate televisivo existem regras, gestão de tempo, equilíbrio entre os convidados e a necessidade também de manter a discussão organizada. Isso é normal e acontece em todos os canais. Mas quando o motivo declarado para interromper alguém é o conteúdo que está a ser dito, a situação muda completamente de figura. Ainda para mais que se trata de um canal público como a RTP, que tem uma responsabilidade especial. Ao contrário de canais privados, é financiado por todos nós. Isso significa que deveria garantir espaço para diferentes opiniões políticas, mesmo aquelas que são controversas, que podem ser controversas ou incómodas. A democracia não se fortalece quando certas opiniões são silenciadas. Pelo contrário, fortalece quando as ideias são debatidas abertamente e quando as pessoas podem ouvir diferentes pontos de vista para formar também a sua própria opinião. Outro ponto importante é a confiança também aqui nos mídia, que nos últimos anos muitas pessoas
tem demonstrado desconfiança em relação aos órgãos de comunicação social, episódios como este, independentemente da interpretação de que cada um possa vir a fazer, acabam por alimentar ainda mais esta percepção de parcialidade. Se uma parte da população começa a sentir que os mídias escolhem quem pode falar e quem deve ser silenciado, isto pode ter consequências graves para a credibilidade do jornalismo, que a credibilidade do mesmo já começa a descambar. E claro que também existe o outro lado da discussão. Há quem diga que os jornalistas têm o dever de interromper ou corrigir declarações que considerem problemáticas ou incorretas, e essa é uma função legítima do jornalismo. Mas mesmo nesse caso, muitos defendem que a melhor solução não é cortar a palavra, mas sim questionar, confrontar e debater, não é silenciar. Porque no fim do dia, mais debate significa também mais transparência. E é aqui que entra a pergunta mais importante. Queremos uma televisão pública, paga com os nossos impostos, relembrando isto, que filtre o discurso político, ou uma televisão pública que permita aos cidadãos ouvir tudo e decidir por si próprios, independentemente da posição política de cada um? Este caso levanta uma séria reflexão e essencial também sobre como funciona o debate democrático em Portugal. Agora a pergunta fica para vocês que estão a assistir a este vídeo. Achas que isto foi apenas a moderação normal de um debate, ou consideras que isto possa ser um caso de censura ao cortar a palavra, em que a mesma jornalista refere-se que não é pela gestão do tempo, mas sim pelos argumentos? Bom, pessoal, deixem o like, deixem a vossa opinião na caixa de comentários e não se esqueçam que também é muito importante subscrever aqui ao canal para lutarmos contra as plataformas que estão a impedir que canais como o meu e canais como outros canais que fazem o mesmo conteúdo que o meu possam crescer. Portanto, é muito importante da vossa parte colocarem sempre o like, de deixar o comentário e de deixar também a subscrição ao canal ativa. O vídeo chega ao fim, deixa a tua opinião, não te esqueças, por favor. Vemo-nos no próximo vídeo, numa próxima live. Fiquem bem, fiquem com Deus, por Portugal, pelos portugueses e contra a censura. Fui.